Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as colecistopatias. Na verdade, nós vamos iniciar, novamente falando sobre as colecistopatias. E o tema da aula de hoje será colelitíase e colecistite, tá? Na próxima aula, nós teremos continuidade das colecistopatias, onde nós estaremos falando de coledocolitíase e colangite. Tudo bem? Lívia já levantou aqui e deu presente. Só no final, Lívia, que eu vou fazer a chamada, tudo bem? Aí eu falo para vocês colocarem presente ou falarem no áudio mesmo, tudo bem? Vamos deixar para o final da aula, tá? Então vamos começar. Espera aí, que a professora fez coisa errada aqui. Voltei, vou colocar o apontador aqui, vermelhinho. Então, vamos lá. Então, quais os objetivos da nossa aprendizagem de hoje, né? Nós precisamos reconhecer os sinais e sintomas da colelitíase e da colecistite. Precisamos saber quais exames complementares nós vamos solicitar para essas duas patologias, tá? E, principalmente, nós precisamos saber qual a condução terapêutica adequada para cada uma dessas patologias. Tudo bem? Então, a colelitíase, tá? Para a gente começar a entender sobre a colelitíase, a gente precisa voltar um pouquinho lá na nossa anatomia, para a gente relembrar os nossos ductos biliares. Como que esses ductos se formam? Como que essa bile chega até esse nosso reservatório, né? Da nossa vesícula biliar. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui os canalículos. Esses canalículos, eles vão se fundir e vão formar os ductos biliares. Aí nós temos a formação do ducto biliar direito, ducto biliar esquerdo. Os dois vão se unir e vão formar o nosso ducto hepático comum. Desse ducto hepático comum, ele vai se unir ao nosso ducto cístico, que é o ducto que sai da vesícula biliar. E essa junção do ducto hepático comum com o ducto cístico vai formar o nosso colédoco, tá? O nosso ducto biliar principal. Esse ducto biliar, tá? Ele continua na sua topografia retroperitoneal, onde nós podemos encontrar esse ducto logo atrás do tecido pancreático, ou mesmo passando dentro desse tecido pancreático, onde ele vai se unir ao ducto pancreático, tá? Especificamente ao ducto de Wirsum. Esses dois vão se unir e vão formar a papila duodenal, tá? Onde nós vamos ver mais à frente nessa anatomia que ela é formada por um esfíncter que vai controlar, tá? Essa entrada de bile para dentro do nosso tubo gastrointestinal, quando assim nós necessitarmos de principalmente fazermos o quê? Emulsificação de gorduras. Aqui nós temos uma anatomia mostrando a vascularização da nossa vesícula biliar. Nós temos aqui, ó, a nossa artéria hepática direita, e dessa artéria hepática direita vai sair um ramo que é chamado de artéria cística. Essa artéria cística, ela vai fazer a irrigação da nossa vesícula biliar. A nossa vesícula, anatomicamente, ela também é formada por um corpo, um fundo e um colo vesicular, tá? Onde nós temos aqui, ao final desse corpo, próximo ao colo, uma bolsa chamada de bolsa de Hartmann, tá? Logo a partir desse colo, nós iremos ter a saída do ducto cístico, que, como nós vimos na figura anterior, ele se une a esse ducto hepático comum e assim vai formar o nosso ducto biliar principal, ou nosso ducto biliar comum, ou o nosso colédoco. A
anatomia dos ductos hepáticos, ela sofre uma variação muito intensa. E é muito importante nós sabermos dessa anatomia, né? Sabermos da existência dessas variações anatômicas e principalmente para o cirurgião, isso é muito importante para durante o procedimento de ressecção dessa vesícula biliar ou mesmo manipulação desses ductos biliares, nós possamos reconhecer essas variações anatômicas, tá? E principalmente para nós evitarmos o quê? Lesões iatrogênicas, né? Essas variações, elas são tão importantes que a partir dessas variações foram criadas diversas classificações, tá? Para podermos o quê? Fazer a classificação, principalmente o quê? Da lesão dessa árvore biliar, quando ela acontece durante um procedimento, né, de acesso a essa via biliar. Então, reconhecer a anatomia e saber que tem uma variação anatômica muito exuberante é muito importante para nós evitarmos as lesões iatrogênicas da árvore biliar. E da mesma forma que nós temos uma variação exuberante dos ductos biliares, nós também temos uma variação anatômica grande na formação tanto da junção do ducto colético com o ducto pancreático, como também temos uma variação importante da vascularização dessa via biliar. Aqui nós temos uma variação importante do ducto cístico, tá? Ele pode ser um ducto cístico que vá se unir a esse ducto hepático comum, tá? De uma forma mais vamos ser dita, uma forma mais normal, né? Onde a gente tem um ducto cístico com tamanho bom, ou ele pode se unir, passar atrás do ducto hepático comum para então entrar nesse ducto, né, biliar. Ou nós podemos ter um ducto, praticamente que ele não é visível, ele é muito curto. A vesícula praticamente se funde a esse ducto hepático comum. Então, essas variações anatômicas, elas devem ser percebidas durante a colecistectomia. Aqui nós temos uma visão laparoscópica dessa anatomia. Como que nós visualizamos no procedimento cirúrgico? Aqui nós temos a famosa formação do triângulo de calor, né? Ele era um médico francês, que ele foi o primeiro a estudar essa anatomia da via biliar, e ele então identificou, tá? Esse triângulo, que na verdade primeiramente, esse triângulo de calor, ele foi descrito na sua forma original, tá? Que seria a formação do ducto cístico com ducto hepático comum e aqui dentro da artéria cística, tá? Classicamente, depois, com a avaliação dessa anatomia, nós começamos a chamar esse ducto de calor também de ducto hepatocístico, tá? Que é o que nós vemos tradicionalmente, formado pela artéria cística, o ducto hepático comum e a borda, tá? A borda hepática, a nossa borda do fígado. Tá? Então, na maioria das literaturas, quando a gente vê essa descrição do ducto de calor, a gente encontra essa formação, ducto cístico, ducto hepático comum e a nossa borda do fígado. O que é importante? Que dentro dessa estrutura, desse ducto desse trígono, desse triângulo hepatocístico, nós vamos encontrar a estrutura da artéria cística, tá? Então, nós abrimos essa placa fibrosa, né? Esse tecido, esse peritoneal, né? Que reveste aqui o nosso infundíbulo vesicular e nós vamos identificar então, tá? O nosso ducto cístico e dentro desse triângulo formado nós vamos também identificar a nossa artéria cística, que são as estruturas que devem ser seccionadas após as suas ligaduras, para assim nós o quê? Retirarmos a nossa vesícula biliar patológica, que contenha cálculos sintomáticos ou que sofreu um processo inflamatório agudo ou crônico. Então, aqui, como falei para vocês, uma variação também da artéria cística, né? Ela pode ser encontrada de diversas formas. E quando a gente faz lesão desse sistema arterial, nós aumentamos as chances de lesões isquêmicas do colédoco. Às vezes nós fazemos a secção
desses vasos, né? Iatrogenicamente, não que sejam lesões que a gente queira fazer, mas às vezes são lesões que não são previsíveis e depois nós nos deparamos com isquemias do colédoco que podem evoluir até com necrose ou algum grau de estenose dessa via biliar principal. Aqui nós temos, ó, as diversas formas de fusão do nosso ducto biliar, né, o nosso colédoco, com o nosso ducto pancreático, tá? Vejam que eles podem entrar separadamente, tá? Dentro da parede duodenal. Eles podem se fundir logo depois que entram nessa parede duodenal, eles podem se fundir antes ou até mesmo dentro do tecido pancreático. Então, é uma variação anatômica muito grande que nós podemos encontrar desses ductos biliares. Aqui nós temos mostrando como que esse ducto colédoco e esse ducto pancreático, eles entram nessa parede duodenal. Nós temos a formação aqui de uma musculatura circular, né? Ao redor dessas estruturas, que na verdade é uma musculatura que ela funciona com um estímulo hormonal, né? Principalmente quando a gente faz o quê? Ingestão de gorduras, tá? Então, nós vamos ter um estímulo principalmente da colecistoquinina, né? Que vai agir abrindo, né? Fazendo contração ou relaxamento dessa musculatura, tá? Fazendo com que a nossa bile contida dentro das nossas vias biliares possa, então, entrar dentro do nosso tubo gastrointestinal e assim fazer a emulsificação das nossas gorduras. Aqui nós temos ó, em cortes seccionais, onde nós podemos visualizar bem essas variações de fusão do ducto colédoco com o nosso ducto pancreático. Então, aqui é um corte bem mais alto, ó, onde nós podemos ver separadamente o colédoco, o ducto pancreático, até nós vermos ó, a fusão dos dois ductos, tá? Formando uma única estrutura, tá? Que é a nossa papila duodenal. Né? Então, a fusão do nosso colédoco com o nosso ducto pancreático vai formar a nossa papila duodenal envolta por essa musculatura circular, tá? Denominada esfíncter dióide. E como então ser essa fisiologia dessa bile? Né? Nós já sabemos que a bile ela é formada nos nossos ductos biliares, né? Na verdade, foi formada lá nos canalículos, os canalículos se unem, vão formar os ductos biliares, né? Essa bile, ela começa a percorrer dentro da nossa via biliar e quando há um estímulo, tá? De colecistoquinina, principalmente, nós vamos liberar essa bile para dentro do nosso tubo gastrointestinal. E essa bile, ela enche a nossa vesícula biliar retrogradamente. Então, quando a gente tem a contração desse esfíncter que fecha a liberação dessa bile dentro da luz duodenal, fica cheio de bile dentro da nossa via biliar e essa bile retrogradamente ela enche a nossa vesícula biliar, que é uma forma de nós armazenarmos essa bile produzida diariamente. Tá? Então, ó, os nossos ductos biliares vão transportar a bile produzida lá dentro dos nossos canalículos, nossos hepatócitos. Essa bile vai encher retrogradamente a nossa vesícula biliar e sempre que houver um estímulo, nós vamos fazer tanto a contração dessa vesícula, quanto também a abertura desse esfíncter dióide para que ela possa alcançar a nossa luz duodenal. E qual seria então a função dessa bile? Além de armazenar, ela também tem a função de modificar essa secreção biliar. Como? Ela vai fazer a absorção de água e de eletrólitos, principalmente o quê? Cloreto de sódio, NaCl. Então, essa absorção faz com que essa bile fique mais concentrada dentro dessa vesícula biliar. Tudo bem? E essa secreção biliar, ela é estimulada, ó,
além da colecistocinina, pela secretina, motilina e também pela gastrina. Então, ó, a nossa bile ela será produzida, tá? E quando a gente houver um estímulo, essa bile começará a se contrair, tá? A nossa vesícula se contrai e essa bile, então, ó, ela é impulsionada para dentro da nossa via biliar, alcançando assim o nosso tubo gastrointestinal. Essa bile que é produzida, na verdade, pelos nossos hepatócitos, ela é reaproveitada diariamente. Então, na verdade, a produção ela é uma produção muito pequena dentro do canalículo. Na verdade, a gente tem uma circulação, tá, enterohepática, em que quando essa bile cai dentro do nosso tubo gastrointestinal, ela é reabsorvida em torno de 95% no nosso ilho terminal. Então, apenas 5% dessa bile ela é perdida através das fezes, ela é excretada. 95% ela retorna, tá, pelo nosso sistema venoso portal e novamente ela alcança a nossa via biliar principal. Tá? Então, na verdade, nós reaproveitamos diariamente em torno de 95% dessa bile. Tá? A nossa bile, ela é formada por moléculas, né, lipídicas, e essas moléculas de lipídicas, elas vão se agrupar, formando as famosas micelas, né? Quando nós estudamos lá na nossa fisiologia, né, que é onde os polos, eles vão se agrupar, né, formando polos lipofílicos e polos hidrofílicos, tá? E nós vamos fazer o agrupamento dessas moléculas formando as nossas micelas. Isso é importante o quê? Para entendermos que essas moléculas de gordura, essas moléculas lipídicas, quando elas estão na forma de micelas, elas se encontram no estado que solubilizado dentro da nossa vesícula biliar. Então, ó, a produção diária ela é em torno de 500 ml até 1 litro de bile, né? E a nossa vesícula biliar, ela vai concentrar e armazenar, ó, em torno de 40 a 50 ml. Isso por quê? Devido ao seu poder de absorção passiva de água e eletrólitos, então ela concentra essa bile que foi produzida. E como que nós vamos entender o princípio da aula de hoje? Quando a nossa vesícula biliar aumenta essa concentração, isso pode afetar o quê? A solubilidade de cálcio e de colesterol dentro dessa vesícula biliar. Então, o aumento dessa concentração, ele vai o quê? Alterar a solubilidade daquela fração micelar que nós vimos no slide anterior. E isso, quando altera essa fração micelar, quando eu altero essa concentração dentro da minha bile, eu propicio o quê? A precipitação e a agregação dessas micelas hidrofóbicas no interior da minha vesícula biliar, tá? E quando essas micelas que ficam agregadas dentro da minha vesícula biliar, elas não se conseguem mais se manter na fórmula solubilizada, quer dizer, eu começo a ter uma supersaturação biliar de colesterol, e isso vai fazer com que eu tenha o quê? Uma enucleação de cristais. Quando eu tenho essa enucleação de cristais dentro da vesícula biliar, eu começo a ter a formação do meu cálculo biliar, tá? Então, a falha da manutenção da vesícula em manter esses solutos biliares em seu estado solubilizado, né? Primariamente quem? O colesterol, né, nas suas formas micelar e os sais de cálcio, faz com que haja uma supersaturação e assim eu vou ter o quê? Começo da formação de cristais. Esses cristais podem se agrupar e podem formar o nosso patogênico principal da aula de hoje, que é o cálculo biliar. Tá? Então, isso tudo que nós falamos para vocês foi para entendermos e relembrarmos como esse cálculo biliar é formado dentro da nossa vesícula. E esse cálculo biliar, ele tem algumas particularidades. Ele pode ser pigmentado, né? Ele pode ser de cor negra
ou marrom. E o que tem de importante nisso? Quando a gente tem um cálculo negro, é porque a gente teve um cálculo formado dentro da vesícula biliar, principalmente às custas de muita quebra do grupo M, né? Geralmente são aqueles pacientes que têm patologias, né, em que a gente tem uma quebra muito exacerbada. Exemplo, anemias falciformes, né? Então, a gente vai ter um cálculo de cor negra, tá? Quando eu tenho cálculo marrom, esse cálculo ele é mais comumente formado na via biliar principal, tá? Seja intrahepática ou extrahepática. Então, é o famoso cálculo primário da via biliar. E geralmente ele tem essa cor amarronzada, tá? Esses cálculos, eles, na verdade, eles têm um fator que não é muito bem explicado, que ele é formado a partir de um processo infeccioso dentro dessa via biliar, onde as bactérias envoltas nesse processo infeccioso produzem substratos que dão coloração amarronzada a esse cálculo biliar. Então, o cálculo marrom é o cálculo típico primário, é o cálculo formado dentro da nossa via biliar. O cálculo negro, geralmente, ele é formado dentro da vesícula biliar. Nós temos também os cálculos de colesterol, onde apenas 10% são puros, só de colesterol, e a grande maioria são associadas a sais de cálcio. Aqui nós temos um triângulo, né, onde mostra o quê? A saturação desses cálculos de colesterol dentro dessa vesícula biliar, onde quando a gente vai aumentando a porcentagem de colesterol dentro dessa vesícula biliar, a gente começa a deixar de ficar somente na forma líquida e começamos a formar cristais dentro dessa vesícula biliar. E esses cristais de colesterol, grânulos de bilirrubinato de cálcio, mais o gel dessa matriz mucinosa, ela vai formar a nossa lama biliar, que por ela ser espessa e ela se movimentar muito mais lentamente dentro dessa vesícula biliar, ela também pode ser uma causa de cólica biliar. Então, os cálculos dentro da nossa vesícula biliar foram formados. Houve uma supersaturação, houve uma alta concentração dessa bile, né? Houve uma falha de manutenção desses solutos. Então, nós começamos a formar cristais e, por fim, cálculos dentro da nossa vesícula biliar. Nós precisamos entender, principalmente, que esses cálculos podem ser silenciosos ou assintomáticos, tá? Ou esses cálculos podem fazer o quê? A obstrução do ducto cístico, causando a famosa o quê? Dor ou dita cólica biliar, apesar de ser uma dor não incólica, uma dor constante, mas ela foi chamada de cólica biliar. A dor dos cálculos biliares, ela é chamada de cólica biliar, apesar de ser uma dor constante. E 1 a 2% somente dos pacientes assintomáticos vão desenvolver sintomas. Isso quer dizer que durante 20 anos, 20 anos, apenas 2/3 desses pacientes assintomáticos, eles vão permanecer sem sintomas. Então, 1/3 apenas dos pacientes assintomáticos vão ter algum sintoma relacionado à produção desses cálculos no interior da nossa vesícula biliar. E o que isso quer nos dizer? Isso justifica que pacientes assintomáticos não devem ser operados. Porque a maioria desses pacientes, quer dizer, 2/3 desses pacientes vão permanecer assintomáticos por bons longos anos de suas vidas, quer dizer, por em torno de 20 anos. Então, não justifica nós fazermos colecistectomias em pacientes assintomáticos. E outra justificativa, dos pacientes que têm sintomas, apenas de 1 a 3% vão ter complicações. Nós temos um slide mais à frente mostrando essas complicações, né, que nós podemos ter desse cálculo biliar, que é o que geralmente as pessoas falam para esses pacientes, não, porque você pode fazer uma colecistite, pode fazer uma colangite, pode fazer uma pancreatite, mas de todos esses pacientes com sintomas, apenas de 1 a 3% poderão apresentar essas complicações. Então, não justifica nos pacientes em que cálculo na vesícula biliar foram achado, nós indicarmos colecistectomia, nós indicarmos o tratamento cirúrgico.
70% desses pacientes sintomáticos, eles, a partir do primeiro episódio, eles terão novos sintomas, tá? No período de 1 ano, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma cólica biliar, confirmei que eu tenho cálculo na vesícula biliar, eu tenho indicação de fazer um tratamento cirúrgico, que é o nosso tratamento adequado para as nossas colelitias sintomáticas, tá? Porque aí o número é maior. A partir do momento que eu tenho o primeiro sintoma, 70% desses pacientes vão continuar apresentando cólicas biliares. E o tratamento, quando ele é tardio, ao contrário, aquele paciente que sabe que tem cálculo na vesícula biliar, ele é sintomático desses cálculos e ele decide em não operar, ele decide em postergar o seu tratamento cirúrgico. Aí nós vamos ter um aumento da prevalência das complicações. E quais são nossas manifestações clínicas? Né? Além da dor dessa cólica biliar, que é a queixa principal, né? E que geralmente é após as alimentações, são aqueles pacientes que fazem ingestas de gorduras, eles podem ter relato de apresentar essa cólica biliar. E junto com essa dor, nós podemos também ter apresentação de náuseas ou vômitos, né, durante as crises. O paciente pode relatar que ele induz o vômito, ele tem melhora desse desconforto, desse sintoma, ou simplesmente ele fala que ele está apresentando um inchaço ou uma plenitude pós-prandial, né, no hipocôndrio direito, ou simplesmente ele fala, não posso comer alimentos que contenham gorduras porque eu me sinto mal, porque eu tenho dor. No nosso diagnóstico complementar por imagem, o nosso raio-x simples de abdômen ele tem um baixo rendimento. Por quê? Somente 10 a 15% dos cálculos serão radiopatos. Então, nós não conseguiremos fazer o quê? A confirmação da presença desses cálculos dentro da nossa vesícula biliar. Já o nosso ultrassom, ele tem um alto rendimento. Tá? A sua acurácia é próxima de 100%. Então, é um excelente exame quando nós falamos em vias biliares, seja para nós darmos o diagnóstico de cálculos dentro dessa vesícula biliar, ou até mesmo quando nós temos qualquer outro processo, né, dessas vias biliares e nós vamos começar a nossa investigação diagnóstica. Então, é o exame inicial para a investigação das vias biliares. E quando a gente fala aqui de um paciente que tem uma sintomatologia clássica de cólica biliar, o nosso ultrassom, ele é o nosso exame principal nessa investigação confirmatória. A tomografia, a cintigrafia e a ressonância nuclear magnética são exames que nós podemos lançar mão quando nós temos o quê? Dificuldade de fazer o diagnóstico pelo nosso ultrassom. Tá? A tomografia ela é excelente para ver tanto a inflamação da parede dessa vesícula biliar, como também o que? O processo ao redor dessa vesícula. Tá? Quando a gente já fala de cálculo somente, um paciente que só tem colelitíase, presença de cálculos dentro da vesícula biliar, que estão fazendo obstruções do nosso infundíbulo, do nosso ducto cístico, da saída da nossa vesícula. Então, esse paciente apresenta cólica biliar. A nossa tomografia ela não é muito boa para identificar o cálculo, porque a densidade do cálculo na tomografia é muito parecida com a densidade da bile. Então, às vezes, esse cálculo pode passar desapercebido. A cintigrafia, ela também tem alto rendimento para identificar tanto a colecistite quanto um CA de vesícula. Por quê? Nós damos um contraste para o nosso paciente e durante a imagem, se nós não visualizarmos a nossa vesícula biliar, isso vai indicar que tem algum processo obstrutivo, que pode ser um cálculo ou um CA de vesícula. E esse processo obstrutivo impediu que a vesícula biliar fosse preenchida e fosse visualizada durante o exame. Já a nossa ressonância nuclear magnética ela é um excelente exame para nós confirmarmos colelitíase quando há falta de diagnóstico pela nossa ultrassonografia. Porque, diferente da tomografia, ela tem uma excelente acurácia para visualizar esses cálculos dentro do interior da nossa vesícula biliar.
Aqui mostramos um raio-x, é raro de nós encontrarmos isso, tá? Vemos presença desses cálculos, tá? Biliares, esses cálculos radiopacos, tá? Então, é difícil a gente ter essa imagem, tá bom? E aqui nós temos o nosso ultrassom, né, que é o nosso exame, né, ouro, né, principal para nós fazermos o diagnóstico das nossas colelitias, né. Nós vamos colocar um transdutor, né, em cima aqui do nosso gradil costal, tá? Onde nós vamos identificar os cálculos dentro da nossa vesícula biliar e eles vão fazer uma sombra acústica posterior. Esse nosso ultrassom, ele também pode identificar, ó, um cálculo impactado no infundíbulo vesicular. Isso aqui mais que confirma o quê? Um paciente que tem um cálculo impactado, o paciente tem uma cólica biliar, tá? Esses cálculos durante o exame, se eles podem estar impactados, mas na grande maioria das vezes, com a mudança de decúbito, né, o médico que está realizando o exame pode ver esses cálculos se movimentando dentro dessa vesícula biliar. Aqui mostrando a nossa tomografia, tá? Como que ela é visualizada, nós fazemos um corte transversal, então a gente vai visualizar a nossa vesícula biliar, tá? E a gente pode também identificar os cálculos dentro dessa vesícula biliar. E aqui a nossa cintilografia, né? Aqui nós temos mostrando, ó, um exame normal em que nós injetamos o contraste, a gente pode visualizar a nossa vesícula biliar, indicando que não tem nenhum processo obstrutivo. Quando o contrário acontece e a gente não visualiza essa vesícula biliar, isso indica que tem uma obstrução, que pode ser um cálculo biliar ou um CA de vesícula biliar. Aqui a nossa ressonância magnética, né, mostrando que ela tem uma excelente acurácia, ó, para nós visualizarmos o cálculo dentro dessa vesícula biliar, diferente da tomografia, que esses cálculos podem passar desapercebidos. Dos nossos exames contrastados, então, nós podemos fazer colecistograma oral, a gente dá um contraste para o paciente tomar e a gente radiografa esse paciente. Podemos fazer colangiografia venosa, tá? Colangiografia percutânea transhepática ou CPRE. E o colecistograma oral e a colangiografia venosa são exames que geralmente a gente utiliza quando a gente quer investigar não a vesícula biliar somente, mas assim a nossa árvore biliar. Então, esses exames com contrastes, eles ficam mais reservados quando a gente tem algum processo envolvendo a nossa via biliar principal, tá? Aqui nós temos o exemplo de um colecistograma oral, né? Exame que a gente não utiliza mais nos nossos dias atuais, a gente dá o contraste para o paciente tomar, esse contraste preenche a vesícula biliar e nós podemos visualizar no raio-x de abdômen. Aqui nós temos o exemplo da colangiorressonância, tá? Que é o exame que está ganhando muito valor hoje em dia, por ser um exame não invasivo, né? Igual a CPRE, que a gente precisa fazer uma endoscopia e a gente tem que acessar aquela papila e a gente pode ter complicações por causa desse acesso à papila, que às vezes são vários acessos durante o mesmo procedimento. Então a gente pode fazer processo inflamatório, pode evoluir com estenose, sangramentos, perfurações. E a colangiorressonância, ela não é invasiva e ela nos dá uma excelente visualização dessa anatomia. Então ela esclarece, né, a etiologia dessas patologias quando a gente quer investigar principalmente a nossa via biliar. Mas como vemos muito bem a via biliar, nós também podemos identificar bem, ó, essa vesícula biliar e principalmente se houver cálculos dentro dessa vesícula biliar. Essa imagem, da mesma forma que nós vimos na colangiorressonância, é uma imagem que pode ser visualizada com a CPRE, né? Só que ela é de forma, uma endoscopia retrógrada, onde a gente acessa a papila e assim a gente vai injetar contraste nessa via biliar para nós fazermos uma colangiografia. Aqui mostrando, ó, uma colangiografia, só que agora de forma diferente, ela é percutânea transhepática. A percutânea transhepática já foi muito utilizada anteriormente para qualquer processo da via biliar. Hoje ela é mais guardada quando a gente tem o quê? Processos patológicos da nossa via biliar intrahepática,
tá? Principalmente aqueles pacientes que fizeram alguma lesão, né, do nosso colédoco, mas na sua parte superior, na sua parte mais alta, tá? Ou obstruções intrahepáticas, onde a CPRE não consegue o quê? Acessar para fazer tratamento terapêutico dessas lesões. Então, essa colangiografia transhepática percutânea faz com que acesse essa via biliar intrahepática, faça uma colangiografia, quer dizer, faça um estudo dessa via biliar, identifique onde está o processo patológico e principalmente faça o tratamento, como colocação de stents, próteses, né, colocação de drenos, né, para de repente esvaziar essa via biliar principal. Então não é um exame utilizado para a gente fazer o quê? Diagnóstico de colelitíase, de cálculos no interior dessa via biliar, apesar de nós também visualizarmos essa vesícula durante o exame. Essa colangiopercutânea fica mais para os processos intrahepáticos, onde a gente não consegue ter uma abordagem por CPRE. Aqui mostrando a nossa CPRE, nós fazemos uma endoscopia, onde a gente entra aqui ó, na segunda porção do odenal e a gente vai acessar a nossa papila do odenal. Aí eu vou passar um fio guia, né, nessa papila e eu posso fazer diversos procedimentos. Posso injetar contraste, né, onde eu vou visualizar a minha via biliar principal, posso tirar cálculo biliar, posso colocar stent, prótese, até mesmo fazer biópsias, tá? E o tratamento da nossa colelitíase, tá? Quando o paciente é assintomático, nós vamos somente o quê? Orientar esse nosso paciente, né? E principalmente o quê? Tranquilizar esse paciente. A maioria chega aflito no consultório porque algum outro colega, né, falou que poderia ser alguma coisa séria, então que ele deveria procurar o atendimento cirúrgico. E nós precisamos, então, explicar a esse paciente que ele provavelmente vai continuar assintomático no restante de sua vida. Quando o paciente é sintomático, nós devemos planejar, né, a ressecção dessa vesícula biliar, que pode ser tanto de forma laparoscópica, que hoje é o nosso tratamento ouro, né, nas colecistectomias, ou nós também podemos acessar de forma convencional. Aqui mostrando para você da forma convencional, né, onde a gente vai fazer uma incisão, né, na nossa pele, para nós fazermos a abertura da cavidade abdominal para a gente expor, né, a nossa vesícula biliar. E aqui a gente vê, ó, essa vista, né, hepática, com o fígado ó, caindo sobre nossa vesícula biliar. Durante a cirurgia, a gente coloca afastadores que a gente levanta essa borda hepática e a gente expõe toda a nossa vesícula, desde o seu corpo, né, o seu infundíbulo, até a gente visualizar aquelas estruturas que nós mostramos inicialmente, né, que vão formar o nosso trígono de calor. Aí a gente vai identificar o nosso ducto cístico, né, aqui já está até reparado, a gente secciona esse ducto depois que a gente faz a ligadura. A gente faz a secção do ducto e a gente faz o mesmo procedimento com a nossa artéria cística, que são os dois ramos principais dessa cirurgia, tá? E é aqui nessa dissecção que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas variações anatômicas para evitarmos o quê? Lesões dessa árvore biliar. Aqui mostrando depois, a gente faz o que? O descolamento, né? A dissecção da vesícula biliar do leito hepático. Aqui mostrando que durante os procedimentos cirúrgicos, uma paciente que não tinha uma sintomatologia de um cálculo que tenha saído da vesícula biliar e migrado para dentro do colédoco, e às vezes é uma surpresa durante a cirurgia, que a gente vê um colédoco com uma via biliar principal muito o quê? Distendida, muito dilatada. Então essa via biliar provavelmente tem algum processo obstrutivo. Então, a gente faz uma colangiografia intraoperatória para nós, o quê? Estudarmos melhor essa via biliar. E, às vezes, nós podemos encontrar falhas de preenchimento, indicando que nós temos algum processo obstrutivo dessa via biliar. Aqui mostrando o tratamento cirúrgico por videolaparoscopia, nós introduzimos, ao contrário de fazermos uma secção grande da parede abdominal, nós fazemos o quê? Pequenas
incisões, onde nós vamos introduzir o quê? Portais, e através desses portais nós introduzimos pinças. E daí para frente o procedimento cirúrgico é bem parecido com a forma convencional, onde a gente também vai identificar da mesma forma o nosso ducto cístico, a artéria cística e prosseguir ligadura e secção dessas duas estruturas principais e depois a nossa dissecção dessa vesícula do leito hepático. Da mesma forma que nós fazemos na cirurgia convencional, nós também fazemos colangiografia, tá? Na nossa videolaparoscopia, tá? Que a gente introduzindo um catéter, né, no nosso ducto cístico, a gente injeta o contraste e a gente faz a visualização dessa árvore biliar. Aqui mostrando após a cirurgia, geralmente a gente abre essa vesícula biliar, né? A gente estuda macroscopicamente a parede dessa vesícula e a gente também visualiza os cálculos, né? Dentro dessa vesícula biliar, que nós podemos ver os cálculos bem amarelinhos, que são os cálculos típicos de colesterol, que são os mais encontrados dentro da nossa vesícula biliar. Alguma dúvida até aqui sobre colelitíase? Querem perguntar alguma coisa? Não, Raíssa falou que tá legal, Bianca também não. Então, nós vamos dar um pequeno intervalo, tá? 10 minutinhos para a gente tomar uma água, tomar um suquinho e a gente retorna para a gente dar continuidade à complicação principal da colelitíase, né? Que são as inflamações dessa nossa vesícula biliar, né? Que é a nossa colecistite. Tudo bem? Então, 10 minutinhos e nós já retornamos. Deixa eu confirmar o horário aqui com vocês. Agora são 10h42. Então, 11 horas, tudo bem? Nós retornamos? Pode ser? Tudo bem. Então, 11 horas estaremos de volta, ok? Então, agora, nós vamos falar de uma das complicações que podem ocorrer caso esse cálculo biliar continue fazendo obstruções desse infundíbulo vesicular. Então, para nós entendermos, né, que a formação do cálculo, né, a gente vai ter uma supersaturação dos solutos dentro da nossa vesícula biliar, vamos ter a formação do cálculo biliar, e esse cálculo biliar ele pode se impactar nesse infundíbulo, sendo que ele pode se impactar e sair, se impactar e sair, e aí nós vamos ter a nossa cólica biliar. Quando esse cálculo se impacta no infundíbulo vesicular e que essa obstrução perdura geralmente acima de 6 a 8 horas, nós podemos começar a ter um processo inflamatório na parede dessa vesícula biliar. E assim nós vamos começar a ter um início do processo de uma colecistite aguda. Então, a obstrução desse cálculo, ele vai fazer com que essa lecitina, lembra que também está presente dentro da nossa secreção biliar, faz com que a fosfolipase A ative essa lecitina e ela seja transformada em lisolecitina. Essa lisolecitina, geralmente, ela não é transformada dentro dessa secreção biliar. E quando a gente ativa e tem essa transformação em lisolecitina, a gente começa a ter uma agressão da parede da nossa vesícula biliar. Então, assim, a gente começa a ter o início desse processo inflamatório, né, nessa mucosa da nossa vesícula biliar. Então, a persistência da obstrução ductal, né, geralmente com período acima de 6 a 8 horas, faz com que eu tenha um aumento da pressão intraluminal dentro do lúmen e eu faço o quê? Um edema dessa parede, né? Eu vou começar a ter uma congestão vascular. E dessa congestão vascular eu posso ter também uma hemorragia o quê? Intramural. Então eu começo a ter pequenos focos de úlceras dentro dessa parede vesicular. E também posso ter o quê? Áreas focais, a partir dessas úlceras eu vou ter isquemia, então eu posso ter áreas focais de necrose.
tá? Associada a essa necrose, eu posso também ter o quê? Translocação de bactérias, né, para o interior daquele conteúdo vesicular, fazendo o quê? Uma formação de abscesso dentro da minha vesícula biliar. Então, eu vou ter, além do meu processo inflamatório, com áreas de necrose, eu posso ter também uma vesícula biliar, que a gente chama de vesícula gangrenosa, tá? Essa vesícula gangrenosa, geralmente é quando nós temos bactérias, né, que atingem essa parede, que são bactérias produtoras de gases. E quando a gente for ver a nossa imagem, a gente vai ver esse gás na parede da nossa vesícula biliar, né? E isso vai indicar um processo tanto de bacteriano, né, associado a esse processo inflamatório. Então, a gente tem uma inflamação com infecção dessa vesícula biliar, que nós podemos ter essas bactérias produtoras de gases e nós vamos ter essa imagem chamada de enfisema da parede vesicular, quando essas bactérias são produtoras de gases. Então, aqui nós temos, ó, para entendermos melhor, uma vesícula biliar com suas paredes normais, né? Paredes finas, delgadas, em que a gente, durante a manipulação dessa vesícula, a gente tem que ter um certo cuidado, porque pode perfurar facilmente. E aqui ao lado nós temos a nossa típica vesícula gangrenosa, vesícula com necrose, tá? Que pode ou não ter o quê? Enfisema associado, pode ter bactérias que colonizaram aqui essa vesícula biliar produtoras de gás. Mas a vesícula gangrenosa é essa imagem clássica, que eu tenho uma parede espessada, né? A coloração, ó, ela é avermelhada, diferente da outra parede, que praticamente era translúcida. A gente vê praticamente a sombra do verde, né? Da bile no interior dessa vesícula. Aqui não, a gente tem uma parede edemaciada, né, com uma congestão vascular que levou a um processo de isquemia e focos, né, de ulcerações com necrose da nossa vesícula biliar. Geralmente, quando a gente chega nesse estágio inflamatório, uma vesícula de difícil manipulação, né? Principalmente quando a gente chega próximo do infundíbulo vesicular, né? Que é a nossa área crítica, né? Onde a gente tem que ter o maior cuidado da dissecção para identificar e expor as estruturas a serem seccionadas, a nosso ducto cístico, a artéria cística, e esse processo inflamatório pode ser muito intenso, dificultando assim o nosso procedimento cirúrgico. As manifestações clínicas agora da nossa colecistite, eu não tenho mais um cálculo que obstrui e sai, eu tenho agora uma obstrução fixa desse cálculo no meu fundíbulo vesicular. Então, eu vou ter o quê? Uma contração maior, uma contração mais forçada, né, dessa vesícula biliar, para o quê? Para impulsionar a bile no interior dessa vesícula. Então, com isso, eu tenho uma dor, que é uma dor de maior intensidade e é uma dor mais o que? Constante, uma dor que dura de 6 a 8 horas. E se vocês forem olhar lá no Sapeston, ele fala que é uma dor que geralmente perdura em torno de 24 horas, que é a caracterização dessa colecistite, desse processo inflamatório. Essa dor tipicamente se localiza no hipocôndrio direito, podendo também se localizar no epigástrico ou em ambos, tá? É o mais comum onde podemos encontrar essa cólica biliar. E a persistência e a gravidade da dor é que vai o quê? Diferenciaram entre uma colecistite, um processo inflamatório agudo da vesícula biliar, da nossa simples cólica biliar. Um cálculo que obstruiu, mas ele saiu. Esse cálculo agora ele obstrui e fica fixo. Então, nós temos uma dor que ela é o quê? Persistente. Então, isso faz nos diferenciar aquele paciente que chegou na emergência com dor no hipocôndrio direito, que ele conta uma história, que essa dor ela é uma dor que pode ser, às vezes, até recorrente, mas com uma dor que geralmente pode ser associada à alimentação gordurosa e que geralmente a gente tenta fazer o quê? Uma analgesia inicial nesse paciente, mas a dor não passa, a dor continua, a dor persiste. Isso nos leva a pensar no quadro de colecistite aguda, um processo inflamatório da nossa vesícula biliar. Então, o dado mais confiável agora é o quê? Essa hipersensibilidade que meu paciente vai apresentar,
principalmente no hipocôndrio direito, no epigástrio ou em ambos. Nós podemos também ter junto dessa dor uma dor chamada que é o quê? Uma dor irradiada, né? Além dessa dor estar no meu hipocôndrio direito no epigástrico, essa dor pode alcançar o nosso diafragma. E lá no nosso diafragma a gente tem a inervação pelo nervo o quê? Frênico, né? E o caminho que esse nervo frênico vai fazer, nós podemos ter a chamada dor referida, né? Geralmente ele passa aqui por C5, C6, então nós podemos ter uma dor cervical, podemos ter uma dor no ombro, ou quando ele entra dentro dos escalenos, nós podemos também ter uma dor o quê? Subescapular. Então, além dessa dor típica no hipocôndrio direito e epigástrio, nós também podemos ter um paciente relatando uma dor referida, né? Que classicamente ela é conhecida como dor no ombro como um sinal de Kerr. Aí seria a dor à direita, né? Da mesma forma, na colelitíase e na colecistite podem ter também náuseas, vômitos. Aí nós já temos um outro dado, o paciente também pode ter perda de apetite, aquele processo inflamatório intenso pode causar anorexia nesse paciente. A gente pode ter febre em 80% dos pacientes, essa temperatura também vai estar elevada. E alguns pacientes, você vê aqui com uma fração de 1/4 desses pacientes vão ter o quê? Irritação peritoneal. Quando a gente palpa aquele abdômen, descomprime, esse paciente logo já vai sentir dor ou vai manifestar dor. Isso é sinal de irritação peritoneal. E quando a gente tem já esse sinal clássico presente na nossa inspeção desse abdômen, na nossa palpação desse abdômen, esse paciente provavelmente já tem uma vesícula gangrenosa, uma vesícula com necrose ou até mesmo perfuração dessa parede vesicular. E em 40% dos casos, nós podemos ter uma massa o quê? Palpável. Essa massa vai ser palpável e geralmente o quê? Dolorosa, tá? Nós temos também associação em 10% dos pacientes, presença de icterícia. Mas quando nós tivermos essa manifestação clínica, nós precisamos relembrar que essa icterícia não é uma colangite, não é uma infecção da bile, do meu ducto biliar principal. Foi um processo inflamatório que, por contiguidade, obstruiu a minha via biliar principal, tá? Então, o processo inflamatório do infundíbulo vesicular, ele é tão intenso que eu consigo obstruir a minha via biliar principal. E quando eu obstruo, eu faço o quê? Ectase dessa bile. E o meu eu tenho como manifestação clínica o quê? Icterícia. E diferente da minha colangite, na minha rotina laboratorial, eu não vou ter uma elevação exuberante, principalmente de bilirrubinas, fosfatase alcalina e transaminases, como geralmente eu encontro na colangite aguda. Nós podemos encontrar classicamente o sinal de Murphy, né? Onde nós vamos palpar o nosso ducto cístico, a gente traça uma linha, né? Aqui no nosso rebordo costal, tá? Entre a intersecção, na linha hemiclavicular anterior da minha borda externa, do meu reto abdominal. Então, quando eu palpo entre a minha borda externa do reto abdominal, rebordo costal, na intersecção da minha linha hemiclavicular, eu tenho meu ponto cístico, né? Que é o ponto onde tenho a topografia da minha vesícula biliar. Então, eu peço para o meu paciente fazer uma inspiração e eu vou estar palpando esse ponto cístico. Então, meu paciente inspira e quando a parede dessa vesícula inflamada toca a minha parede abdominal, esse meu paciente tem dor e ele não completa a sua inspiração. Isso é patognomônico de colecistite aguda. Mas em todos os pacientes que têm colecistite aguda vão encontrar sinal de Murphy? Não.
Apenas uma pequena porcentagem desses pacientes vão ter essa apresentação clássica de Murphy positivo. Mas sempre que nós encontrarmos esse sinal, é patoabnomônico de colecistite aguda. Mas o contrário, o inverso, quer dizer, se eu faço o meu exame físico e eu não encontro um Murphy positivo, isso não quer dizer que meu paciente não esteja com colecistite aguda. Então, aí, nesse caso, o meu diagnóstico mais fidedigno será o quê? A hipersensibilidade dessa região, desse meu hipocôndrio direito, do meu epigastro, quando esse paciente vai continuar sentindo dor, a minha palpação desse meu abdômen, dessa minha topografia abdominal. Quando a gente, então, fez a nossa historinha clínica, né, que ela é sugestiva de um processo inflamatório, tem uma dor que perdura por mais horas. Eu já solicitei a minha rotina, né, laboratorial. Agora eu também posso complementar com uma rotina o quê? De imagem, né? Nós já vimos na colelitíase que nosso principal imagem de investigação, nosso principal exame é o nosso ultrassom. E na colecistite, o nosso imagem padrão ouro também é o nosso ultrassom. Ele é excelente para nós visualizarmos, identificarmos esse processo patológico inflamatório da parede da nossa vesícula biliar, além de confirmar o quê? A etiologia, a patogenia, o nosso cálculo biliar. Tá? Nós podemos até ver, além da inflamação dessa vesícula, o cálculo obstruindo, fixo no nosso infundíbulo vesicular. E a nossa rotina radiológica de abdômen, aqui no caso, ela vai ser para nós o quê? Afastarmos outros diagnósticos, que nós vamos ver mais à frente, os principais diagnósticos diferenciais quando nós falamos em colecistite aguda. Então, ó, o nosso ultrassom, ó, na colecistite aguda, ele tem uma sensibilidade e especificidade em torno de 80%. Então, excelente exame para nós confirmarmos o nosso diagnóstico clínico, né, de um processo inflamatório. A nossa cintilografia... Oi? Alguém ligou o microfone aí? Pode desligar, por gentileza. Pegou para você? Desativei o som, tá? Então, a nossa cintilografia, tá? Como nós vemos lá na colelitíase, ela tem um rendimento grande no diagnóstico de colecistite aguda. Contudo, a gente não consegue o quê? Visualizar o cálculo dentro dessa vesícula biliar, como no nosso ultrassom. E a gente pode só identificar o quê? A obstrução da nossa vesícula biliar, que a gente faz o exame e não visualiza essa vesícula. Mas a gente não confirma se tem cálculo dentro dessa vesícula, se há etiologia por um cálculo obstruindo esse infundíbulo vesicular. Já a nossa tomografia e a nossa ressonância magnética, elas que são os exames indicados quando há falha na confirmação diagnóstica pelo nosso ultrassom. Então, na tomografia, na ressonância, nós podemos ver essa parede vesicular inflamada, podemos identificar esses cálculos biliares em seu interior, confirmando assim colecistite aguda. Lembrando que a tomografia, quando a gente fala então de um abdômen agudo inflamatório, ela tem uma especificidade muito maior, porque além da gente visualizar a vesícula biliar gangrenosa, a vesícula biliar com enfisema, nós podemos também evidenciar coleções ao redor dessa vesícula biliar, ou até mesmo líquido livre na cavidade abdominal, mostrando que nós temos agora uma peritonite difusa dessa cavidade abdominal. Tá? Então, quando a gente fala num paciente que está com uma clínica de abdômen agudo inflamatório, que a principal suspeita é uma colecistite aguda, tá? E por ser um exame de mais fácil acesso do que a ressonância magnética, a gente geralmente, na falha do diagnóstico da ultrassonografia, a gente solicita a tomografia computadorizada de abdômen. Tá? Lembrando que para a visualização do cálculo, a ressonância ela é muito melhor do que a tomografia na identificação desse cálculo no interior da vesícula biliar. Isso aqui, ó, esses exames diagnósticos, nós tiramos ó, do último guideline, tá? Que é o guideline de Tóquio, que são o quê? Um encontro de
de cirurgiões experientes, em que eles formulam esse guideline para melhor conduzir a colecistite aguda, a colangite, a coledocolitíase, e eles agrupam tanto evidências científicas, tá, como também o que? Experiências desses cirurgiões. O nosso ultrassom pelo nosso guideline, ó, ele tem uma recomendação 1 em nível de evidência C, tá? Então, ó, ele, tá? Embora os critérios diagnósticos para colecistite aguda, né, pelo nosso ultrassom e seu rendimento diagnóstico, ó, em diferentes estudos, tá? Ele tem o quê? Uma baixa invasão, tá? Então, exame fácil, tem um custo muito pequeno em relação aos outros exames de imagem. Então, por isso, ele é o método de imagem de escolha, que é o método de imagem do quê? Padrão ouro, segundo o último guideline de Tóquio, que é o principal guideline, quando a gente fala de intervenção das vias biliares, para nós confirmarmos, então, a colecistite aguda. E o que nós vamos encontrar nesse ultrassom? Nesse ultrassom, nós vamos ver uma parede espessada, né? Esse espessamento geralmente é maior ou igual a 4 milímetros, uma distensão também maior ou igual a 4 milímetros, tá? No eixo curto, ou maior ou igual a 8 milímetros, aqui não é centímetros não, gente, é 8 milímetros, tá? No seu eixo longo, tá? Que nós vamos identificar nessa vesícula biliar inflamada. Podendo ser também um Murphy ecográfico, tá? Durante o exame, o médico, ele aperta o seu transdutor, né, abaixo do rebordo costal no ponto cístico e o paciente referidor à inspiração. Nós vamos identificar também os cálculos biliares ou detritos retidos. Que detritos são esses? A lama biliar pode estar espessa ou microcristais, que também podem ser a causa da obstrução desse ducto cístico. Podemos ver também o processo que ao redor da vesícula biliar, que pode ser líquido inflamatório. E as sombras lineares ó, no tecido adiposo indicando o quê? Que eu tenho um processo já fazendo o quê? Um edema dessa gordura peritoneal ao redor dessa vesícula biliar. Isso tudo indicando o quê? Um processo inflamatório da minha vesícula biliar. Aqui o nosso ultrassom ó, mostrando uma parede da vesícula biliar, ó, bem espessada, tá? Com edema nessa parede vesicular. E aqui a gordura ó, ao redor dessa vesícula, ela está um pouco mais branca, tá vendo? Aqui geralmente ela poderia estar visualizando um sombreamento um pouco mais escuro e a gente vê mais branco. Isso indica que tem líquido aqui ao redor dessa vesícula biliar. E aqui mostrando em cima, ó, tá vendo? Um ultrassom também mostrando uma vesícula com processo inflamatório, tá? Em que também pode ser detectado pelo nosso ultrassom. Aqui, ó, a cintilografia que a gente já viu na colelitíase, quando a gente não preenche a vesícula biliar, isso indica que eu tenho um processo obstrutivo. Contudo, eu não consigo dizer se é um CA de vesícula ou se é um cálculo da minha vesícula biliar, tá? Por isso que foi deixado de ser padrão ouro a nossa cintilografia, tá? Na pesquisa da vesícula biliar, quando a gente não confirma o diagnóstico por ultrassom. Hoje, padrão ouro inicial é o ultrassom. Na dúvida diagnóstica, tomografia ou ressonância nuclear magnética. Aqui mostrando uma tomografia, uma vesícula biliar com paredes normais. E aqui, olha a mudança na nossa imagem. A gente já tem uma vesícula que tem nível líquido no interior dessa vesícula. E a gente tem uma parede, ó, toda cheia de gás. Então, a gente tem, além de uma vesícula gangrenosa, uma vesícula provavelmente com necrose, a gente tem o quê? Enfisema. Então, isso indica que temos bactérias produtoras de gases na parede da nossa vesícula biliar. Então, geralmente, a gente vai ver essa parede bem espessada quando nós solicitamos uma tomografia computadorizada para nos ajudar a confirmar o diagnóstico quando não pode ser feito pelo nosso ultrassom. Aqui, só para nós compararmos, ó, aqui nós temos uma ressonância magnética mostrando a vesícula biliar com a parede espessada e contendo cálculos em seu interior, tá? Ó,
bem ilustrativa, tá? Ó, a vesícula biliar, parede espessada contendo cálculo. E agora a gente tem imagem aqui de uma tomografia. Então, a gente pode comparar que a gente tomografia, a gente vê a parede espessada, mas os cálculos no seu interior, eles não são bem visualizados como na tomografia. Tá? Então, a tomografia, a acurácia dela é muito grande quando a gente tem o quê? O processo inflamatório intenso dessa vesícula biliar, onde a gente já tem enfisema, tem gangrena, tem abscesso ao redor dessa vesícula biliar, então a gente pode ver bem essa etiologia. Tá? Quando a gente fala só em visualização de cálculos, esses cálculos podem passar desapercebidos na nossa tomografia de abdômen. Então, vamos lá. Então, quais os critérios diagnósticos segundo esse guideline de Tóquio? Tá? A gente colocou só os critérios para vocês terem, começar a terem o que ficou definido nesse critério. Primeira coisa, tem sinais locais de inflamação? Que sinais são esses? É o sinal de Murphy, né? Se for positivo, ou pacientes têm uma massa palpável, tem muita dor na localização desse hipocôndrio direito e principalmente o quê? Tem sensibilidade ao meu exame físico, a palpação no meu quadrante superior direito. Isso indica que eu tenho sinais locais de inflamação. Meu paciente tem sinais sistêmicos de inflamação, quer dizer, tem febre, o exame laboratorial revelou um PCR elevado, uma leucocitose, então isso é sinais sistêmicos de inflamação. E eu tenho os achados de imagem que nós vimos que nós podemos visualizar lá no nosso ultrassom. Qual? Murphy ecográfico, espessamento da parede, distensão ou visualização desse cálculo impactado, edema da parede vesicular, tá? Então, isso faz com que, quando a gente tem um item A mais um item B, A mais um item B, isso quer dizer que eu tenho uma suspeita diagnóstica, quer dizer, eu tenho sinais de inflamação local, tenho Murphy, massa palpável, dor no hipocôndrio, e meu paciente também tem febre, tem sinais de inflamatórios no meu exame laboratorial, PCR, eu tenho leucocitose, mas eu tenho uma suspeita diagnóstica. Aí eu vou ter o quê? Confirmação. Quando que eu confirmo? Quando eu tenho um achado no meu exame de imagem, tá? Então, eu vou ter um item A, mais um item B e mais um item C, tá? Isso vai fazer com que eu confirme presença de colecistite aguda. Tudo bem? E agora, qual vai ser o tratamento da minha colecistite aguda? Né? Na colelitise, nós aprendemos que se eu tenho um paciente sintomático, chegou lá no meu ambulatório, no meu consultório, na emergência, eu vou conduzir esse meu paciente ao tratamento cirúrgico, preferencialmente o quê? Eletivo. Vou solicitar exames laboratoriais, vou solicitar avaliação pelo risco cirúrgico e vou conduzir esse paciente eletivamente ao tratamento cirúrgico. Mas agora o meu foco mudou. Eu tenho um paciente com dor que chegou lá na minha emergência. Então, eu tenho que fazer uma avaliação naquele momento desse paciente. Eu preciso definir: será que o meu paciente tem condições de fazer colecistectomia de urgência agora, neste momento do meu diagnóstico? Ou será que o meu paciente precisa fazer suporte clínico e, de repente, eu preciso fazer uma cirurgia mais tardiamente? Eu preciso esperar um pouco mais. Ou então eu posso optar por uma drenagem biliar percutânea, quer dizer, eu tento diminuir esse processo inflamatório que o meu paciente está apresentando, drenando aquela vesícula biliar, tirando aquele pus, aquela secreção infectada dentro da minha vesícula biliar, na tentativa de diminuir a minha resposta inflamatória. Mas qual o caminho que eu vou seguir? Então, a gente fez um diagraminha simples para vocês tentarem entender. Tenho dor, sensibilidade à palpação? Então, eu tenho uma suspeita, né, de colecistite aguda, fiz o meu ultrassom, confirmei. Se eu confirmei, eu posso o quê? Indicar o meu paciente a uma colecistectomia, tá? Uma colecistectomia de urgência naquele momento. Eu fiz a confirmação, mas o meu paciente está com sinais de toxemia e sinais de uma doença avançada. Quer dizer, eu posso ter uma colecistite
grave, esse meu paciente, além dos sinais locais de infecção, ele tem sinais sistêmicos e esse paciente pode ter o quê? Alguma disfunção orgânica. Quando esse paciente tem disfunção orgânica associada, eu digo que eu tenho um paciente o quê? Gravemente enfermo. Eu tenho um paciente com uma colecistite de forma grave. Então, esse paciente eu preciso avaliar qual o risco que eles têm relacionado ao procedimento cirúrgico. Se ele não tem risco relacionado ao procedimento cirúrgico, apesar do meu paciente estar gravemente enfermo, eu vou fazer a colecistectomia, tá? De urgência, naquele momento. Ah, não, o meu paciente ele está gravemente enfermo, mas o meu paciente também tem um risco muito elevado. Então, esse paciente pode falecer durante o meu ato cirúrgico, pode ter complicações que podem levar o quê? À morte. Nesse paciente, eu posso tentar uma conduta expectante. Mas que conduta expectante? Tratamento clínico vou fazer nesse meu paciente, né? Eu vou fazer hidratação nesse meu paciente, né? Eu vou principalmente iniciar antibiótico terapia nesse meu paciente e vou aguardar. O meu paciente teve resposta ao tratamento? Ele melhorou? Saiu da fase aguda? Nesse meu paciente, eu posso ter dois caminhos. Eu posso conversar juntamente com a família, explicar os riscos e tentar uma cirurgia, uma colecistectomia de urgência. Aqui, geralmente, também vai dar muito da habilidade do cirurgião, porque a gente sabe-se que é um processo em que essa inflamação, né, aguda, ela pode trazer uma cirurgia o quê? Muito mais complicada de ser realizada. Então, a gente pode ter o quê? Um risco maior de lesões da via biliar. Nesse caso, levando em consideração a experiência do cirurgião e o que foi conversado com a família, essa decisão em conjunto, eu posso reavaliar e fazer a colecistectomia o quê? Mais tardiamente. Tá? Eu posso esperar mais um tempo, deixar esse paciente sair totalmente daquele processo inflamatório. Isso geralmente é em torno de 45 a 60 dias, tá? E eu posso reavaliar esse meu paciente e fazer a cirurgia com a ressecção dessa vesícula biliar. Ou esse meu paciente da conduta expectante, tá? Esse paciente não tinha um diagnóstico ainda definitivo, então eu posso ou fazer o meu ultrassom ou minha tomografia e ressonância para eu poder confirmar esse meu diagnóstico. Confirmando o meu diagnóstico, eu também posso optar por o quê? Uma colecistectomia ou o quê? Uma colecistostomia, em que eu vou fazer o quê? Drenagem dessa minha vesícula biliar, na tentativa de diminuir essa resposta inflamatória do meu paciente, tá? Então, o que eu acho mais complicado é quando a gente tem um paciente grave e junto com esse paciente grave eu tenho um risco cirúrgico muito elevado. Então, nesse paciente eu posso escolher dois caminhos. Eu posso tentar uma conduta expectante. Meu paciente melhorou? Ótimo, eu vou reavaliar com a família se opero agora ou se faço uma cirurgia tardia. Ah, o meu paciente não teve melhora. Se esse paciente não teve melhora, eu preciso ter uma alternativa. Qual alternativa? Eu preciso, geralmente, o quê? Drenar essa minha vesícula biliar, tá? Na tentativa de diminuir essa resposta inflamatória desse meu paciente. E depois eu reavalio. Teve resposta? Melhorou? Com a drenagem da vesícula? Melhorou, sim. Então, eu posso avaliar se eu opero tardiamente esse meu paciente ou se eu já faço a colecistectomia, tá? Se o meu paciente não tiver melhora, mesmo após a drenagem da minha vesícula biliar. Tudo bem? Então, no meu tratamento inicial, eu vou na emergência começar a reposição volêmica nesse meu paciente. Lembra que pode ser um paciente gravemente enfermo, então esse paciente já pode ter uma repercussão volêmica muito intensa. Às vezes pode ser um paciente que às vezes chega até em choque hipovolêmico. Então eu preciso corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, preciso fazer monitorização dos sinais vitais, analgesia, meu paciente está com dor. E principalmente, ó, nesse tratamento inicial, eu preciso iniciar antibiótico terapia. Já se sabe, tá? Em nível de evidência científica que se eu tenho diagnóstico de colecistite aguda, até 1 hora desse diagnóstico eu preciso iniciar antibiótico terapia, porque eu tenho o quê? Eu tenho
uma relação muito importante no prognóstico desse meu paciente. Agora, se eu fiz o diagnóstico, eu inicio esse antibiótico tardiamente, só depois que eu compensar esse paciente, deixar para começar lá na minha sala de cirurgia, o prognóstico desse paciente, ele pode ficar ruim se eu não inicio precocemente a minha antibiótico terapia. Então, fiz diagnóstico de colecistite aguda, confirmei, eu preciso iniciar o antibiótico lá na emergência, junto com a minha reposição volêmica, confirmei diagnóstico, eu já começo antibiótico no meu paciente. E o tratamento cirúrgico ou a colecistectomia videolaparoscópica, aí a gente tem que avaliar gravidade do paciente, gravidade das suas comorbidades, onde a gente vai ver o risco cirúrgico e traçar a melhor conduta para esse nosso paciente. Aqui um videozinho mostrando para vocês como que acontece esse processo inflamatório da vesícula biliar, tá? É uma ilustração desse processo inflamatório. Espera aí que eu vou trocar aqui. Voltei demais, espera que... Isso. Agora vai, só um minuto. Foi. A gente está formando aqui o pneu peritônio. Aí introduz a câmera, né? Aqui nesse vídeo, que vocês verem de interessante aqui, ó, são as pequeninas incisões que são feitas na parede abdominal. Isso faz com que o meu pós-operatório, né, da ressecção dessa vesícula biliar seja muito menos doloroso para o meu paciente. Aí esse paciente tem menos dor, esse paciente tem menos náusea, então o paciente tem uma recuperação pós-operatória bem mais acelerada do que aquele paciente que sofreu uma colecistectomia convencional. Tá? Então, isso é uma das vantagens que a gente tem, aliás, é uma vantagem principal quando a gente faz abordagem cirurgicamente através da via videolaparoscópica. Aqui eu vou mostrar para vocês agora um outro vídeo. Esse vídeo está um pouquinho rápido, porque ele era a gente editou ele mais rápido, mas é um vídeo que mostra muito como que a gente encontra essa vesícula biliar inflamada dentro da nossa cavidade abdominal, tá? Então, vamos ver como que é essa cirurgia. Olha, aqui vocês veem, ó, que ele tá, ó, tentando tirar, ó, esse amarelinho aqui, ó, se a gordura, ó, tá vendo, peritoneal junto com fibrina, né, que foi formada a partir desse processo inflamatório. A gente já começa a ver a vesícula biliar aqui, ó, tá vendo, necrose, ó. Esses pontos esverdeados aqui, ó, é tecido desvitalizado na parede da vesícula biliar.
né? Você vê que é uma vesícula, ó, com a parede espessa, aqui o bordo do fígado, tá ali tentando soltar a vesícula aqui, ó. Tentando soltar o seu fundo, ó, para ele poder manipular essa vesícula biliar. E aqui, ó, começa a ver, ó, isso aqui é a área de necrose, ó, tá vendo? Ó, ulcerações, ó, e necrose, ó, na parede da vesícula biliar. Agora ele tá tentando, ó, dissecar o infundíbulo, tá vendo? Como é que fica tudo espessado. E às vezes nessas dissecções aqui é que a gente faz lesões da árvore biliar. Então é uma parede completamente, ó, inflamada, tá? Então uma vesícula biliar com uma colecistite aguda gangrenosa, quer dizer, já tenho isquemia e necrose na parede da minha vesícula biliar. Aí aqui é no caso, uma medida alternativa, né, que a gente faz quando a gente não consegue fazer a ressecção dessa vesícula biliar, que quer dizer, aquele infundíbulo está muito difícil de acessar, tem um risco muito grande de fazer lesão da minha via biliar, ou o meu paciente tem um risco cirúrgico muito elevado. Meu paciente é grave, então eu vou fazer uma medida o quê? Menos invasivo, menor tempo cirúrgico para esse meu paciente. Aqui ele está tentando, ó, esvaziar a vesícula biliar. Então, ele puncionou a vesícula biliar e vai tentar esvaziar, tá? Então, aqui ele está fazendo uma colecistostomia, tá? Ele está furando, ele está aspirando, ó, o conteúdo dentro dessa vesícula biliar. Isso aqui é a ilustração também da colecistostomia, como que ela é feita, tá? Pode ser feito tanto por laparoscopia, o esvaziamento dessa vesícula biliar, como também nós podemos fazer guiada por imagem, principalmente por ultrassom. A gente coloca o transdutor, identifica a vesícula biliar e a gente punciona percutaneamente essa vesícula biliar e deixa um dreno dentro dessa vesícula, fazendo com que a gente mantenha, né, a drenagem dessa vesícula biliar, tá? Na nossa colecistite aguda, a antibiótico-terapia será o quê? Tentando cobrir os nossos principais germes, que são, na verdade, os nossos gram-negativos, principalmente Escherichia coli, Klebsiella, o Enterobacter, né, e o Enterococcus, são os principais gram-negativos encontrados nessa vesícula biliar. Lembrando que quando a gente tem uma infecção mais grave, um paciente mais gravemente enfermo, a gente pode ter predomínio de outras bactérias que não são muito frequentes, como a Pseudomonas, e às vezes a gente precisa aumentar o nosso espectro de ação. Mas, para ficar mais didático, a gente diz que quando a gente não tem uma infecção complicada, então eu tenho uma colecistite aguda não complicada, quer dizer, eu tenho só inflamação da parede da minha vesícula biliar, mas eu não chego a ter o quê? Sinais toxêmicos, eu não tenho gangrena ainda daquela parede, eu posso simplesmente fazer uma cefazolina, que ficará somente o quê? Durante o meu ato anestésico, tá? Assim que eu retirei a vesícula, não preciso mais fazer continuidade dessa antibiótico terapia, tá? Então, eu tirei a minha vesícula biliar 24 horas após, eu já posso retirar esse antibiótico, não tem por que eu dar continuidade com esse tratamento, tá? Agora, quando eu falo que eu tenho uma vesícula, que eu tenho processo inflamatório complicado, eu tenho gangrena, eu tenho perfuração da minha vesícula biliar, eu tenho um paciente gravemente enfermo, eu tenho um paciente que a minha complicação não está somente na vesícula, mas esse paciente está evoluindo com uma disfunção orgânica. Isso quer dizer uma infecção grave. Nesse paciente, eu preciso aumentar o meu espectro de ação. Então, eu começo com uma ceftriaxone e um metronidazol, podendo até ter que ampliar esse meu espectro, associando outros tratamentos com antibiótico terapia. Tudo bem? Mas, a nível didático, tem uma colecistite não complicada, uma cefazolina, uma cefalosporina, de primeira geração. Tem uma colecistite complicada,
tá? Tenho gangrena, o meu paciente está gravemente enfermo, eu faço ceftriaxone e metronidazol na tentativa que, se eu tenho uma vesícula que tem bactérias produtoras de gases, né, a vesícula enfisematose, que geralmente está associada com essa necrose, eu preciso cobrir essas bactérias anaeróbias. Então, eu preciso fazer metronidazol. Aqui mostrando para vocês, ó, o nosso método também paliativo na tentativa de melhorar, né, aquele processo inflamatório, que é a colecistostomia por punção. Eu passo um transdutor aqui de ultrassom e eu vou puncionar essa vesícula biliar. Eu vou colocar um dreno dentro dessa vesícula biliar, permitindo assim que o conteúdo dentro dessa vesícula possa ser drenado, na expectativa de diminuir o quê? A minha resposta inflamatória que esse meu paciente está apresentando. E quais seriam os diagnósticos diferenciais na colecistite aguda? Lembra lá no início que nós falamos que nós precisamos solicitar uma rotina laboratorial e de imagem, né? Porque a gente está tratando agora de uma das patologias do abdômen agudo inflamatório. Então, eu preciso pensar que esse paciente pode ter uma apendicite, uma úlcera duodenal perfurada, uma úlcera gástrica, uma pancreatite aguda, tá? Ou uma dor por um aumento rápido da cápsula hepática, né? Se o paciente tiver apendicite, né, a gente precisa confirmar, principalmente com nossa história clínica, né? A nossa história clínica geralmente ela é rica, então ela vai nos direcionar geralmente para uma dor característica na fossa ilíaca direita. Mas pode confundir, eu posso ter um apêndice retrocecal, né? Em que a ponta desse apêndice está o quê? Na topografia da minha vesícula biliar. Isso confunde. Então, às vezes, nessa confusão, ou no não diagnóstico, às vezes eu tenho uma dor que está localizada, mas é um paciente que não tem um sinal de irritação peritoneal clássico, aí na minha dúvida diagnóstica, eu posso lançar mão de um outro exame mais específico para eu poder fazer um diagnóstico diferencial melhor. Então, eu posso lançar a mão até mesmo de uma tomografia nesses casos. Na nossa úlcera duodenal, tipicamente nós vamos encontrar o quê? Pneumoperitônio. Então, nosso raio-x de abdômen, na verdade, ele será para o quê? Afastar a perfuração de víscera oca nessa minha cavidade abdominal, onde eu vou ter o quê? A manifestação desse ar livre entre o meu peritônio e o meu diafragma, formando o meu pneumoperitônio. Nós também, no nosso raio-x, a gente não está aqui com diagnóstico diferencial, mas nós temos também as pneumonias de base, né, que vão fazer irritação do nosso diafragma, vão causar dor no hipocôndrio direito associada. Então, também é um diagnóstico diferencial na nossa investigação desse abdômen agudo inflamatório. Tá? Então, o nosso raio-x, na verdade, é para ver mais pneumonia de base e pneumoperitônios na investigação inicial desse nosso abdômen agudo inflamatório. As complicações que nós podemos encontrar na nossa colecistite aguda são empiema da vesícula, né? Eu vou ter uma vesícula que aquele secreção biliar foi infectada por bactérias e agora eu não tenho bile somente, eu tenho pus, tenho substrato dessas bactérias que estão colonizando essa secreção. Posso ter abscesso pericolecístico, faço uma coleção ao redor agora da minha vesícula biliar, tá? E geralmente o que? Eu tenho uma perfuração bloqueada dessa minha vesícula. Então, as estruturas adjacentes, elas vão na tentativa de conter esse processo inflamatório. Então, nessa região que foi formada, né? Eu tenho pus dentro dessa nova cavidade, tá? E posso também ter, junto com esses órgãos adjacentes que tentam que frear, bloquear esse processo infeccioso, a presença de fístula, tá? Essas estruturas, elas ficam muito próximas à vesícula duodenal e nesse processo inflamatório, é um processo que fisiológico, nós podemos ter a fusão dessas duas paredes desses órgãos formando um trato, formando um caminho, um pertuito entre esses dois órgãos, que é a fístula. Nós podemos também ter perfuração livre para dentro da cavidade abdominal, onde a gente vai ter o extravasamento desse conteúdo infectado da nossa vesícula biliar. Então, as principais complicações é empiema, o abscesso pericolecístico, perfuração e fístulas.
temos também o nosso ilho biliar. Como é que esse ilho biliar se forma? Através, principalmente, da formação de uma fístula, né? Teve um processo inflamatório, as estruturas adjacentes tentaram conter esse processo. Nessa inflamação, eu acabei fazendo o quê? Uma aderência entre a vesícula e a parede de um órgão e criei um trajeto, uma fístula. O cálculo no interior da minha vesícula biliar pode, então, assim, alcançar a minha luz do adenal e começar a passear dentro do meu trato gastrointestinal. Esses cálculos, geralmente, eles vão obstruir numa porção onde a gente tem um diâmetro menor. O local mais comum, mais estreito, é o nosso ilho terminal. Geralmente é o local mais comum de impactação desses cálculos biliares. Esses cálculos geralmente são cálculos muito grandes e que vão fazer como fisiopatologia agora um abdômen agudo não inflamatório, mas um abdômen agudo obstrutivo. Eu tenho agora uma obstrução intestinal pela formação de um cálculo, que na verdade foi o quê? Um processo natural de formação de fístula numa inflamação aguda da minha vesícula biliar. Essa fístula patente que ficou faz com que esse cálculo passeie no meu tubo gastrointestinal, fazendo obstrução do meu intestino. Então, eu vou ter o quê? Uma obstrução, um abdômen agudo obstrutivo, tá? Como eu tenho uma passagem entre meu tubo gastrointestinal, que tem muito ar, né? Eu tenho bactérias produtoras de ar dentro desse meu tubo gastrointestinal, então eu vou ter o quê? Uma pneumobilia no meu raio-x, tá? Eu vou ver ar na minha árvore biliar, então eu vejo a árvore biliar desenhada, tá? Isso indica que eu tenho o quê? Uma fístula entre a minha vesícula biliar e o meu tubo gastrointestinal, né? Que a localização principal é o nosso duodeno. Então, eu vou visualizar essa pneumobilia. Ou nós podemos também visualizar um cálculo impactado na topografia do nosso ilho terminal, indicando que, além da pneumobilia, eu tenho um cálculo impactado, isso pode provavelmente estar se referindo a um ilho biliar, né? Caso meu paciente apresente sintomas clínicos e de imagem de obstrução intestinal. Aqui, ó, nós temos a imagem, ó, de um cálculo impactado, uma tomografia, né, mostrando o cálculo impactado no ilho, tá? E aqui ar, ó, dentro do meu sistema biliar, mostrando aqui, ó, nesse outro corte, tá? Mostrando uma pneumobilia, confirmando então o quadro de ilho biliar. O tratamento do ilho biliar nada mais é que a identificação do cálculo e a abertura, né? Eu faço uma tomia, uma abertura dessa parede intestinal e faço a extração desse cálculo biliar. E assim eu vou prosseguir tirando o quê? A minha fístula, né? Então eu vou fazer a ressecção da minha vesícula biliar, tá? E assim eu faço o tratamento completo dessa obstrução do meu ilho biliar, fazendo com que o meu paciente não tenha novos cálculos sendo formados que possam, né, novamente alcançar a luz intestinal e fazer um novo processo obstrutivo. Aqui, ó, a outra complicação que nós temos, nós já falamos bastante, a nossa colecistite, né, enfisematose. Então, além de a gente ter gangrena, de ter necrose, a gente tem o quê? Bactérias produtoras de gases. E quais bactérias geralmente são essas? Pode ser o Clostridium perfringens, tá? Ou o E. coli, né? Geralmente é muito comum em homens que têm arteriosclerose ou diabetes mellitus como comorbidades. Então, é mais comum nesse paciente nós encontrarmos o quê? A colonização dessas bactérias produtoras de gases. E nós vamos ver nessas imagens tomográficas uma vesícula biliar contendo gás em toda a sua parede. Nós temos uma outra forma de colecistite aguda, nós já estamos chegando ao final da nossa aula, que é uma colecistite aguda alitiásica, tá? Essa colecistite aguda alitiásica, eu não tenho a patogenia do meu cálculo biliar,
né? Ela é uma forma rara de acontecer e ela é encontrada em pacientes o quê? Gravemente enfermos. Geralmente aquele paciente que está num pós-operatório, né, complicado, com uma cirurgia muito extensa, né? Nessas cirurgias muito extensas, a gente pode ter o quê? Uma baixa na vascularização esplânica. Então, a gente pode encontrar uma tríade nesses pacientes, que é o quê? Um grau de isquemia, estase vesicular e infecção desse conteúdo no interior da minha vesícula biliar que se encontra extasiado. Essa tríade é a tríade encontrada nesses pacientes que desenvolvem a colecistite aguda litiásica. Então, agora eu não tenho um cálculo obstruindo o meu infundíbulo, gerando um processo inflamatório. Eu tenho o quê? Principalmente o quê? Um baixo débito, eu tenho o quê? Uma má perfusão dessas estruturas que irrigam a minha vesícula biliar, causando o quê? Isquemia, tá? Essa isquemia vai levar a um processo infeccioso da parede da minha vesícula biliar. O diagnóstico não é fácil, tá? Geralmente tem que ser complementado com ultrassom ou uma tomografia, e a gente vai ver o quê? O mesmo que nós vimos anteriormente, né? Vamos ver espessamento dessa parede, dilatação da vesícula, lama biliar, ou podemos ver infiltrados ao redor dessa vesícula biliar, tá? Pode ter um MANF ecográfico, né? Onde a gente vai ter uma sensibilidade em torno de 50%, às vezes até 100%. E quando disponível, a colecintilografia, tá? Onde a gente vai ter o quê? A presença de obstrução e a gente não tem visualização da nossa vesícula biliar. Mas geralmente a gente vai utilizar uma ultrassom, né? À beira do leito, é o mais fácil que nós temos, mais acessível. A gente não precisa transportar o nosso paciente, que já está gravemente enfermo, para a realização da tomografia. Mas se esse paciente, apesar de grave enfermo, ele puder ser transportado, a gente pode fazer a tomografia, porque a tomografia, além de ver essa vesícula inflamada, vai ver o quê? Além dessa vesícula, né? Se nós temos ali um comprometimento maior dessa cavidade abdominal. O tratamento geralmente é precoce, né? Então a gente precisa instituir desde uma colecistectomia videolaparoscópica de urgência ou a colecistostomia. Aí a gente tem que voltar para aquele quadrinho anterior para a gente analisar o que é melhor para o meu paciente. Qual o benefício melhor que eu tenho para ele naquele momento, diante da gravidade de suas comorbidades associadas. Então, eu vou decidir algo paliativo, né, na tentativa de melhorar esse processo infeccioso, essa resposta inflamatória, ou se eu posso partir já para o tratamento definitivo com a colecistectomia videolaparoscópica. E o prognóstico, mesmo nós fazemos colecistostomia ou até mesmo a colecistectomia, que é o padrão ouro de tratamento cirúrgico, esse paciente é um paciente que tem um prognóstico muito reservado. Tá? Infelizmente, é um paciente que já vinha o quê? Gravemente enfermo. Então, mesmo a gente retirando essa vesícula biliar, a gente não tem, assim, um resultado fidedigno que esse paciente terá um bom resultado, um bom êxito com esse tratamento cirúrgico, mas a gente sempre deve tentar o tratamento. Apesar de ser pequeno, né, a probabilidade desse paciente não ter uma complicação mais severa, levando à morte, nós precisamos tentar tirar esse paciente do processo inflamatório agudo que se instalou em conjunto com as comorbidades ou com um outro processo inflamatório que esse paciente já estava em seu quadro inicial. Nós temos uma outra forma de colecistite, que é a colecistite agora crônica, tá? Essa colecistite crônica, nós temos poucos trabalhos na literatura e geralmente o quadro clínico sugestivo de cólica biliar com uma duração mínima de 30 minutos. Né? É aquele paciente que chega no consultório em que ele tem uma sintomatologia de dor, de cólica biliar, às vezes até associada
a alimentação gordurosa, mas esse paciente, na investigação diagnóstica, ele não tem inflamação da parede da vesícula biliar, ele não, às vezes a gente não visualiza a presença de cálculos dentro da nossa vesícula biliar, e às vezes a gente precisa esgotar o nosso leque de diagnóstico. A gente procura presença de gastrite, presença de úlceras, presença de refluxo, faz tratamento, até a gente pensar em colecistite crônica. Por quê? O diagnóstico para a gente fazer dessa colecistite crônica, ele é muito questionado na nossa literatura médica, entendeu? Por quê? Porque não tem muitos trabalhos, é uma forma muito rara de apresentação de processo inflamatório da vesícula biliar. Então, o que a gente tem hoje em dia de relato? Dizendo que essa colecistite, na verdade, ela é por uma má motilidade da minha vesícula biliar e principalmente de toda a via biliar, tá? A gente tem um distúrbio, uma disfunção do esvaziamento vesicular, que a gente pode confirmar por uma colecintilografia, onde no Seibston ele fala que se a gente tiver uma fração de ejeção pequena, a gente pode confirmar o diagnóstico de colecistite crônica. Contudo, muitos trabalhos questionam esse diagnóstico porque as evidências são muito pequenas, são trabalhos com muitos vieses, são trabalhos de acompanhamento de curto prazo desses pacientes, tá? E qual é o tratamento dessa colecistite crônica litiasa? A interrogação ainda é maior ainda. Por quê? 85% dos relatos do Seibston fala que com o tratamento cirúrgico os pacientes têm remissão dos sintomas. Contudo, nós temos trabalhos de revisão bibliográfica, esse aqui é um maior revisão bibliográfica que nós temos na nossa literatura, mostrando que não tem conclusão. Não se sabe se esse paciente realmente, depois que opera, melhora. Por quê? Tem muito viés, esse paciente não foi acompanhado a longo prazo. Então, sobre colecistite crônica a litiásica, nós não sabemos direito o diagnóstico, tá? A única coisa que nós temos que fala a favor é de uma fração de ejeção menor, mas mesmo assim a gente não sabe a quantidade de estímulo que foi dado de colecistoquinina. Eles fazem eles dão uma sugestão de quantidade desse hormônio para que a gente possa estimular essa vesícula biliar, tá? Então, não tem como a gente fazer uma confirmação adequada e, principalmente, a gente não tem uma confirmação se realmente a retirada da vesícula biliar vai trazer alívio do sintoma desse paciente. Então, a gente precisa de um trabalho maior, principalmente com nível de evidência melhor e um acompanhamento a longo prazo de pacientes com essa patologia, com essa colecistite crônica litiásica. Mas ela é muito rara de acontecer, muito difícil de fazer o diagnóstico. Então, eu creio que essa evidência vai demorar muito para termos ainda alguma conclusão sobre esse assunto. Aqui, para a gente fechar nossa aula de hoje, um mapinha, tá? Um mapa mental, né? Só para a gente relembrar o que nós temos. Primeiro, formação do cálculo no interior da nossa vesícula biliar. Esse paciente, esse cálculo, ele pode ter um paciente assintomático, ele não vai obstruir o ducto cístico. E quando o paciente é assintomático, lembrar que ele pode ficar durante 20 anos de sua vida. Então, quer dizer, o paciente pode falecer e nunca ter cólica biliar. Mas a partir do momento que um cálculo impactar no infundíbulo, esse paciente tem indicação cirúrgica, tem indicação de fazer um tratamento cirúrgico. Por quê? A gente já sabe que em um ano, 70% desses pacientes vão ter recidivas dessa dor, dessa cólica biliar, tá? Então, nós podemos ter uma obstrução desse ducto cístico que pode ser transitória, onde nós vamos ter a cólica biliar, ou nós podemos ter uma obstrução que fixa, onde nós vamos ter uma colecistite aguda, tá? Essa colecistite aguda pode ter as complicações que nós já vimos, necrose, perfuração peritonite, uma fístula formando o ilho biliar, ou nós podemos ter aquele paciente em que o cálculo impacta, fica um tempo impactado e começa um processo inflamatório, só que o cálculo sai. Isso vai se fazendo repetidas vezes. Então, esse paciente começa a ter agora um processo inflamatório crônico. Como isso se cronifica? Vai formando fibrose na parede dessa vesícula. A gente tem uma vesícula que não tem uma manifestação clássica de dor aguda, como
como nós temos na colecistite aguda. Então, na maioria das vezes, essa inflamação crônica passa desapercebido como uma cólica biliar. O cálculo impacta, faz um processo lá inflamatório, ele sai, impacta, sai, e a gente tem uma vesícula cronicamente inflamada que se comporta muito como uma simples cólica biliar, tá? Ou essa inflamação crônica, também as evidências científicas nos levam a pensar que estão muito relacionadas ao quê? Neoplasias da parede da vesícula biliar, tá? Então, esse paciente que vai deixando, que vai postergando o tratamento da vesícula biliar, pode ter um risco maior em apresentar neoplasias da vesícula biliar. Esse cálculo pode não obstruir a minha vesícula, mas ele pode o quê? Passear pela minha via biliar principal. E quando ele atinge o meu colédoco, ele pode fazer refluxo de conteúdo biliar para o pâncreas, ou mesmo impactar no ducto biliar, fazendo uma pancreatite aguda. Esse cálculo pode ficar impactado no meu colédoco, causando o quê? Icterícia e colangite aguda, quer dizer, aquela bile extasiada dentro do meu colédoco, vai ter uma infecção bacteriana e eu vou ter agora uma infecção aguda por uma bile extasiada dentro da minha via biliar principal, que é a minha colangite aguda, tá? E lembrando que tanto a coledocolitíase quanto a colangite aguda são os temas da nossa próxima aula, aula da próxima semana, tá? Assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Temos dúvidas? O que vocês não entenderam? O que vocês querem perguntar? Alguma coisa que não ficou entendido? Principalmente o nosso tratamento cirúrgico, quando que a gente opera, quando que não opera, quando que a gente faz a medida paliativa. Alguma dúvida? Bianca tá ok. Gabriel falou que tá top. Que bom. Estão respondendo aqui, então tá tudo bem. Então ninguém tem dúvida. Matheus, show de bola. Isabela também, tudo certo. Beatriz. Matheus, Rodrigo, ótimo. Então tá bom. Então, já que nós não temos dúvidas, mesmo assim, depois que passar agora esse momento, né? Às vezes pode surgir alguma dúvida. Então, entra lá no grupo, tá? No nosso WhatsApp. Pode perguntar, que nós vamos ter imenso prazer em responder vocês, tá? As dúvidas têm que ser sanadas. Não podemos ficar com dúvidas. Tudo bem? Vamos então fazer a nossa presença? Gente, ó, uma boa semana para vocês, tá? Um grande beijo e até segunda-feira que vem.